Olá, bem-vindos a Pensamentos para Mim Próprio, leitura do livro do Imperador Marco Aurélio. Estamos quase acabando essa parte 3 do livro. Então eu parei quando ele dizia o seguinte, que quando realizamos uma tarefa, precisamos realizar essa tarefa presente segundo a reta ação, com zelo, vigor, bom humor, conservando constantemente puro o gênio, ok? Como se fosse necessário restituí-lo no momento. Se a esta condição acresces nada esperar nem evitar, se te contentas com a ação presente conforme a natureza, e se na menor de todas as tuas conversas és capaz da sinceridade heróica, viverás feliz e ninguém poderá impedir-te. Fórmula da felicidade, pessoal, tá aqui, ó. Nada esperar nem evitar. Se contentar com a ação presente conforme a sua natureza humana, divina. Sinceridade. Vamos continuar aqui. Tal como os médicos têm sempre à mão os aparelhos e estojos para os cuidados a prestar de urgência, tem sempre presentes os princípios graças aos quais poderás conhecer as coisas divinas e humanas e fazer ver em cada uma das tuas ações, ainda as mais insignificantes, que não esqueces o encadeamento recíproco destas duas ordens de assuntos. Isso é muito importante, porque não se poderia realizar bem nada do que respeita aos homens sem o relacionar com as coisas divinas e inversamente. Então, estamos aqui vivos, seres humanos, com as nossas tarefas diárias, e isto não significa que para lembrarmos desse ser divino que habita em nós, temos que largar tudo e irmos meditar no deserto. Não, ao contrário, significa estarmos aqui presentes nas nossas tarefas do dia a dia, mas sabendo que precisamos o tempo todo estarmos ativos, como os romanos aqui, que estavam ali empenhados na guerra, nas conquistas, na expansão do império e ao mesmo tempo na boa prática da moral. Então, lembrar desse divino em todas as nossas ações. Eu estou aqui, eu faço com o que me compete, eu vou lavar a louça hoje e vou lavar a louça bem, com amor, sabendo que ao lavar a louça eu também estou lavando outras coisas. Simbolicamente eu posso fazer essas associações, tirando as impurezas não apenas do objeto que está fora, como do objeto interno. Lembra que ele falou da questão da purificação? E essa ideia do médico sempre pronto com seus instrumentos é que precisamos saber quais são os nossos instrumentos. E aí vamos na questão prática, né? Prática, exemplos. Quais são os nossos instrumentos? Já sabemos que temos uma inteligência, Marco Aurélio já nos disse isso, todo o tempo nos dizem isso, né? Temos que lembrar que inteligência não é ler livros apenas, como ele mesmo disse, é saber usar o discernimento para as boas escolhas. A tal da boa vontade do Kant que eu citei ontem ou anteontem. E aí a questão que a gente está aqui falando, né, dos instrumentos. Como é que eu afino os meus instrumentos? Se eu tenho uma faca, eu vou lá e amolo a faca, né? Vou a uma pessoa ou uso a pedra da minha pia para fazer a faca ficar mais afiada. Perfeito. Como é que um médico faz? Se ele vai atender a uma pessoa, ele vai lá com o seu estetoscópio, ele vai precisar medir pressão, vai com o seu equipamento de pressão, ele está com os seus instrumentos todos. E nós, quais são os nossos instrumentos? E como é que a gente vai afiar os nossos instrumentos, que no caso aqui eu vou usar a palavra afinar, por exemplo, os nossos instrumentos. Então eu sei que eu tenho
a minha inteligência, eu sei que eu tenho a minha atenção, eu sei que eu tenho a minha memória, eu sei que eu tenho uma série de coisas. E aí, como é que eu vou melhorar esses instrumentos? Por exemplo, lendo livros como o livro do Marco Aurélio. Porque no momento em que eu estou lendo de um homem virtuoso, palavras que ele deixou, não a esmo, palavras de quem viveu, eu trago para mim, não apenas para minha intelectualidade, para o meu número de livros que eu li, eu trago para minha razão observações importantes para que eu possa trazer esse gênio que já existe em mim, fazer com que esse gênio desperte. Não temos, às vezes, todo mundo já passou por isso com certeza, algumas coisas que a gente lê, estávamos assim muito cansados e aí sentamos para lermos algum livro muito bom e aquilo vai nos deixando acesos. O que está acendendo? A nossa alma que está acendendo. Estamos recordando muitas vezes algo que já sabemos, mas que não lembramos, que já vivemos, né? Mas como assim já vivi, né? Eu nunca vivi nada disso, né? Nossa grande alma, né? Então, muitas vezes estamos recordando, né? Existe aquela ideia dos arquétipos, né? Aquela coisa que já existe lá no plano das ideias. Então, de alguma maneira, eu já sou esta Jussara perfeita. Ela já existe. Se existe no plano das ideias, ela já existe em algum lugar. Mas eu preciso acessar essa Jussara perfeita, não na minha fantasia, mas com a minha imaginação potente, criativa e em ação, lendo livros que vão me lembrar aquilo que eu sou e que ainda não consigo viver hoje, não para ficar com a ansiedade, mas para trazer sempre presente os princípios. Lembrar então o que são as virtudes, lembrar o que são valores. Para algumas pessoas isso é muito claro, para outras não. A ética, a justiça, para algumas pessoas isso é muito simples, para outras não. Cada pessoa tem o seu nível de dificuldade, mas se decidimos que queremos realizar essa obra interna, essa alquimia interior, precisamos seguir e fazer com que essa relação humano-divina seja recíproca o tempo todo, enquanto estamos aqui vivendo, lembrar quem está no comando. Continuando, não vagabundeis mais. Não mais estás destinado a reler as tuas notas, nem a história antiga dos romanos e gregos, nem os extratos de tratados que reservavas para a velhice. Apressa-te no objetivo, despede-te das esperanças vãs e ajuda-te quanto possas, se é que ainda te preocupas contigo. Ou seja, assuma a sua obra agora, não procrastine mais. Não se conhecem todas as acepções destas palavras: roubo, semear, comprar, permanecer em repouso, ver o que é necessário fazer, conhecimento que não se adquire com a vista, mas graças a um outro gênero de visão. Acessar esse conhecimento interior. Existe muito mais do que os sentidos, com o tato, com aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco. E é disso que estamos falando aqui nesse momento, né? Desta alma que sabe, não apenas aquilo que eu vejo, porque se tudo depende daquilo que eu vejo, quanta coisa eu poderia dizer que não existe. Mas a gente sabe, né? Tantas coisas que existem que a gente não vê. Às vezes, muitas vezes a gente sente coisas, a gente intui, né? Num sentido mais reduzido aqui a palavra de intuição. Então existem muitas coisas e precisamos acessar isso. Vou acabar então aqui esse livro 3. Corpo, alma, inteligência. Ao corpo pertencem as sensações, à alma os instintos, à inteligência os princípios. Receber impressões por intermédio das ideias é coisa possível aos animais.
ser manejado como marionetes está ao alcance das feras, dos andrógenos, dos falares e dos neros. Tomar como guia a inteligência em busca do que parece ser dos deveres, podem-no também os que prestam culto aos deuses. Traem a sua pátria e cometem todas as infâmias à porta fechada. Se, pois, todo o mencionado o partilhas com os seres referidos, é privilégio do homem de bem acolher com satisfação e amor o que lhe acontece e é urdido na trama da sua vida. Não deixa confundir ou perturbar a multidão de ideias o gênio que estabeleceu a morada no seu peito. Empenha-se para que esse gênio permaneça satisfeito, obedeça como convém a Deus, sem proferir palavra contrária à verdade, nem ação contrária à justiça. Se todos se recusarem a crer que ele vive com retidão, modéstia e bondade, não deitará culpas a ninguém e não se afastará do caminho que conduz ao termo da vida. Termo que deverá atingir puro, calmo, livre de entraves e aceitando sem constrangimento o seu destino. Muito lindo que ele fala desse privilégio nosso, né, de ser humano com esse gênio interior, né, com esse divino em nós, e que a gente pode, de fato, se for da nossa escolha, agir pelo dever, aquilo que precisamos para realmente fazer uma ação que seja justa, que seja de fato em prol dessa verdade. Amanhã continuamos um pouco mais, é muito belo esse texto, recomendo ler novamente e fazer essa escolha se queremos ser marionetes como animais ou se queremos realmente deixar a nossa inteligência, a nossa alma, os nossos princípios. Escolhas precisam de ação, senão elas são fantasia. Então, se estamos lendo isso hoje, o que vamos fazer com aquilo que estamos lendo? Como é que estamos vivendo, né? E o que mais podemos ler, ouvir, né? Locais que podemos frequentar para alimentar esse gênio interior e essa alma divina que muitas vezes quando a gente lê esses livros, a gente sente essa alma como que subindo realmente, se elevando em direção ao mais alto em nós. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu leio esse livro, eu fico com uma energia gigantesca, uma energia limpa, pura, leve, amorosa, suave e tantas outras coisas que sou incapaz de definir nesse momento. Mas é realmente muito bom e eu espero que esteja sendo bom também para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bye bye, lembra de curtir o vídeo. Bye bye.